Beleza, então nós estamos gravando a aula, tranquilo? Bom, é complexo, principalmente, pessoal, porque a gente não tem muito hábito, né, de pensar sobre essas questões, né, as questões da sociedade, assim, a gente vive elas, é uma coisa bastante paradoxal, né, a gente vive essas questões, né, a gente a todo momento está sendo, vamos dizer assim, impactado, né, pelas instituições, mas a gente muito poucas vezes paramos para refletir sobre isso, né, e quando a gente começa a refletir sobre isso, tem uma distância bastante grande entre a teoria, né, e a prática. Porque uma coisa é você vivenciar aquilo, outra coisa é você pensar e teorizar aquilo, né? E a partir do momento que a gente começa a teorizar, a gente descobre que tem muito mais coisa para além do que, né, do que a prática nos oferece, para além de que os olhos nos oferecem, né? Então, talvez por isso. Mas vocês vão, uma coisa que talvez eu possa deixar vocês tranquilos, é que no decorrer do ano letivo, vocês vão se familiarizar mais com esses conteúdos, com essa forma né, de ver e tentar entender a sociedade, e vai ficar mais tranquilo para que a gente possa, enfim, ter um bom aproveitamento para que esse ano seja bem produtivo, né? Mas é isso. Alguém mais gostaria de fazer mais algum comentário? Tranquilo? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Deixa eu só pegar meu celular aqui. Vamos começar então. Como eu falei para vocês, né, parte da nota parte da nota vai ser sobre esses questionamentos que vocês trouxerem, tá fazendo. Por isso que, ao invés de você, o ano passado eu comecei a fazer da seguinte forma: vocês teriam que trazer uma resposta de alguma coisa relativa à matéria. Esse ano, como a gente está, né, nas aulas remotas, eu acho que é mais interessante vocês trazerem a pergunta, o questionamento, né, desde que seja pertinente, claro, para que a gente possa aprofundar a matéria e poder, evidentemente, estabelecer melhor essa comunicação, melhor essa interação, tá? Então, eu mudei um pouco nesse sentido. Deixa eu ver se está atualizado aqui. Pessoal, por enquanto, eu estou usando a lista do nosso Google Sala de Aula, tá? Porque, enfim, parece que vocês não estão enturmados ainda. Então, talvez possa haver alguma alteração posteriormente, a hora que vocês ficarem enturmados, mas por enquanto é isso, tá? Bom, então vamos lá, né, pessoal? Alguém quer começar? O Laura, Amanda, né? Abra a câmera, por favor, para a gente poder visualizar vocês, fazer a pergunta. Olá, gente. O Laura está aí? A Laura está aí, né? A Amanda está aí, Ana Júlia. Bom dia, Beleza, Laura. Te vi, bacana, joia. eu sou a Então, Amanda. pode começar. Vocês dois podem fazer junto, sem problema nenhum, tá? Um faz a pergunta, pode fazer na sequência, melhor dizendo, né? O questionamento, né? E eu vou tentar refletir um pouco sobre isso, né? Para que a gente possa, enfim, aprofundar, trazer. Uma coisa que eu gosto de falar muito, gente, assim, professor, na minha visão de pensar, professor não é o senhor que sabe tudo, não, muito pelo contrário, né? A gente está aqui para aprender também. Mas qual que é a ideia? A ideia é a gente poder pensar sobre a temática, até porque a gente tem uma experiência maior, a gente pensar sobre a temática, né? E poder aprofundar, poder trazer novas indagações sobre, enfim, melhorar o nosso entendimento sobre a questão colocada, tá bem? Então seria isso. Então manda brasa aí, Laura, por favor. A minha pergunta é Tá, sobre não estou te a ouvindo, peraí, parte da evolução. deixa eu ver se tem algum problema aqui com. Vocês estão ouvindo, pessoal? Não estou ouvindo. Gente,
Espera aí. É só um minutinho. Beleza, vocês estão me ouvindo agora? Aham. Sim. Ah, beleza. Olha lá, manda brasa aí. Bacana. Minha pergunta é sobre a parte da Revolução Industrial. Por que que ocorreu aquele cercamento que faz parte da população rural ir para a cidade? Então, pessoal, uma coisa importante, talvez a gente não tenha falado muito sobre, uma coisa que sempre quando se fala na grande indústria, é importante que exista mão de obra. E mais importante que ter mão de obra é você ter mão de obra abundante. Porque se tiver uma mão de obra escassa, o que vai acontecer? Os valores dos salários, eles vão ficar altos, né? E isso, evidentemente, não vai fazer com que o trabalhador tenha um poderio muito grande. Então, por exemplo, qual foi a ideia? Por isso que a gente fala sempre na sociologia, é que o Estado acaba cumprindo os interesses das classes que dominam. A sociologia, como eu bem coloquei, a sociologia ela nasceu no seio da concepção burguesa, justamente na ascensão da burguesia enquanto classe que dominava economicamente, politicamente, né? Então, o Estado, de certo modo, é claro que isso não era uma coisa deliberada, não era uma coisa deliberada, mas é claro que isso não era uma coisa escancarada,
né, ele estava a favor dessa classe que dominava, que no caso seria a burguesia. Então faz o cercamento justamente para quê? Para fazer com que essa população vá para a cidade. Porque quando ele está no campo, ele consegue produzir sua agricultura de subsistência. Ali não depende do quê? Não depende do patrão, não depende de trabalhar na empresa, na fábrica, né? Ele consegue retirar da natureza sua sobrevivência, consegue controlar seu tempo, consegue controlar, né, como, quando e deve produzir. A partir do momento que ele vai para a cidade, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar, enfim, hoje, água, luz, tudo, né? Naquela época não tinha à disposição tudo isso. Mas aí a única coisa que lhe resta é o quê? Ele trabalhar na grande indústria, porque naquele momento está surgindo, nós estamos falando primeira, segunda revolução industrial. Naquele momento está surgindo a grande indústria. Não é mais aquela pequena indústria familiar, aquela indústria, aquela fábrica no fundo de quintal. É uma grande indústria, então ela precisa de uma mão de obra abundante, né? Então as pessoas, o cercamento ele tem essa função de expulsar as pessoas do campo, porque as pessoas moravam no campo, viviam no campo, sobrevivia da sua agricultura, sobrevivia do seu plantio ali, mas eles não tinham registro da terra, até porque essa não era a questão fundamental. E o Estado, em tese, o Estado seria dono de tudo, né? A Estado falou, essa terra é minha, então eu preciso apropriar dessa terra. Até porque precisava de muita terra para quê? Para a criação de ovelhas, porque naquele momento, principalmente na Europa, na Inglaterra e na França, que é onde aconteceu a primeira Revolução Industrial, né, precisava desse espaço para quê? Para a criação de ovelhas, porque demanda muito território, vamos dizer assim. E aí, é claro, né, eles são obrigados a ir para a cidade para sobreviver, né? E aí o que lhe resta? Trabalhar na grande indústria. Mas tem um detalhe importante que eu falei no começo, que é justamente isso. Quando ele chega na cidade, aí ele depara com falta de estrutura urbana, né? Só para vocês terem uma ideia, em Londres, né, em 10 anos, no início do século XIX, cresceu 3 vezes, né, em 10 anos, né, justamente por essa abundância de gente que foi chegando, e aí essas pessoas, elas começaram aí essas pessoas começaram, né, não tinha estrutura urbana, não tinha saneamento, e aí surgiu uma série de problemas urbanos que nós conhecemos hoje, né? Alcoolismo, prostituição, né? Doenças, cólera, esses problemas que é muito típico de uma população que está crescendo, mas que a cidade não foi planejada, não foi preparada para receber tanta gente. E, além disso, o que acontecia? Além disso, as pessoas, elas recebiam, quer dizer, elas não tinham direito trabalhista, não recebiam salários ínfimos, mulheres trabalhando, crianças de 5 anos trabalhando. Então, uma série de desrespeito muito grande. Nós temos que lembrar que o processo de conquista de direitos trabalhistas, direitos sociais, ele foi ao longo do tempo, né? Nesse momento não se falava nisso, né? Então, é importante a gente entender que aí chega lá única coisa. O interessante é o quê? O interessante é você ter muita gente querendo trabalhar, muita gente necessitada, para você poder o quê? Ter um poder de barganha maior. Então, o capitalista tinha um poder de barganha para falar o salário que vai pagar, como que o trabalhador deveria submeter as condições de trabalho, né? Então, os cercamentos, ele tinha essa função, justamente expulsar o cara que vivia no campo, que produzia a sua agricultura, que controlava o seu tempo, para ele ir para a cidade e ele não ter mais opção a não ser trabalhar na grande indústria. E aí, trabalhar na grande indústria, as regras colocadas eram justamente do dono da grande indústria, né? Então, foi essa a ideia dos cercamentos. Respondi, Alain? Beleza? Sim, obrigado. Tá, joia. Então, vamos para a próxima, né? Amanda, Ana Júlia, Ana Laura. Bom dia. Bom dia, Amanda. Então, minha pergunta é a seguinte: a gente estava estudando o positivismo, que foi no seio dele que a sociologia nasceu, e a gente também viu que era no contexto do iluminismo. E ambos, o positivismo e o iluminismo, eles defendem a razão como bem supremo, a esperança da humanidade. Então, eu quero saber qual a diferença entre o positivismo e o iluminismo. Na verdade, não tem diferença, né? O iluminismo, o positivismo faz parte do iluminismo, né? A diferença é o quê? Porque quando a gente fala iluminismo, a gente parece que é uma corrente só. O iluminismo, ele tá centrado principalmente no processo, o quê? De construção da racionalidade, né?
E o positivismo também. Tanto é que existe uma das características do positivismo é o cientificismo, portanto, baseado na ciência, baseado na racionalidade. O que nós podemos dizer é o seguinte, né? A gente tem a ideia, muitas vezes, de achar que o iluminismo é sempre ideias progressistas, sempre ideias no sentido de querer transformar a sociedade, né? E o iluminismo, ele meio que deu ele tem um caráter muito... Desculpa. O positivismo tem um caráter muito conservador, né? Que parece que não faz parte do iluminismo. Parece que não faz parte. Porque, na verdade, é uma vertente do iluminismo. Como é uma vertente do iluminismo conservador, por exemplo, nós vamos estudar três correntes, as três principais correntes, né, que é o positivismo, que é o materialismo histórico dialético, que é o compreensivo histórico. Todas essas fazem parte do iluminismo, porque está dentro desse processo do século da luz, do desenvolvimento da racionalidade, de todo esse processo todo. O detalhe é que a corrente conservadora, a mais conservadora de todas elas, é justamente o positivismo, porque, como eu disse lá na explicação da videoaula, a sociedade estava numa crise muito grande justamente por quê? Porque ela estava em transformação, né? As cidades crescendo, o surgimento da grande indústria, o surgimento de vários problemas urbanos, né? E as pessoas que dirigiam, os governantes, a classe dominante, elas não sabiam como lidar com isso. Por isso que surge a sociologia, tá? Justamente para estudar isso aí. Só que aí, dentro desse seio do iluminismo, foi necessário criar uma corrente mais conservadora, ou seja, diferente daquilo que a gente pensa que o iluminismo é só progressista, né? O iluminismo também tem suas correntes conservadoras, né? E dentro dessa corrente conservadora é o positivismo. Se nós repararmos hoje, por exemplo, o direito, né? Eu falei para vocês que eu sou bacharel em direito. O direito, ele se sustenta fundamentalmente no positivismo, ainda hoje. Embora o positivismo é muito questionado, né? Como uma corrente do pensamento científico e tal, em vários aspectos, né? Ainda hoje, o direito ele é extremamente positivista, né? Justamente por esse caráter, né? de acreditar na letra da lei e muitas vezes não entender, de você querer transpor uma realidade, vamos dizer assim, que é abstrata, para uma situação concreta e muitas vezes querer transpor também essa coisa das ciências naturais para as ciências humanas, né? Nós sabemos que as ciências humanas ela é diferente. Ela é carregada das contradições, né? Mas muitas vezes quer pegar a física e colocar ali na sociologia, pegar os mesmos métodos e colocar na sociologia. Então, assim, se a gente reparar um pouco isso, a gente quer você pegar a lei, né? E quer fazer com que a lei ela seja cumprida em todos os aspectos. E isso muitas vezes não é possível, né? Porque a lei é uma teorização de uma relação real ali, mas essa relação real é muito mais complexa, ela é muito mais contraditória, né? E muitas vezes o positivismo não enxerga muito isso, ela não tinha essa preocupação. Claro que o positivismo foi muito importante para o surgimento de várias ciências, não é à toa que no século XIX o positivismo liderava no campo da literatura, no campo científico de modo geral, né? Mas, vamos dizer assim, recapitulando o seu questionamento, não tem diferença, então, né? Na verdade, o positivismo está dentro do iluminismo. O que nós podemos dizer é que o positivismo é uma vertente conservadora do iluminismo. Tranquilo? Não seria isso? Respondido? Beleza. Bom dia. Bom dia. Vamos para a próxima, né? Ana Júlia, Ana Laura, Maria. Bom dia, professor. Bom dia. A minha pergunta vai mais em torno do que o Bauman disse. Ele fala dos critérios que contribuíram para a modernidade, Revolução Francesa, perderam sua eficácia, e assim vivemos uma rede de incerteza. Aí o que queria saber era o que seria essa rede de incerteza que a gente vive, o que seria essa sociedade insegura? Ah, tá. Bom, o Bauman, de certo modo, existe uma coisa, vocês vão aprender isso no nível superior, mas existe uma coisa que a gente fala de pós-modernidade, né? Bom, a partir do iluminismo, a partir do desenvolvimento, da consolidação, melhor dizendo, da burguesia enquanto classe dominante, consolidação do capitalismo, tudo mais, né? Existe um período que a gente chama de modernidade. A ascensão da razão, ascensão da ciência, ascensão da burguesia, alguns pressupostos foram definidos, vamos dizer assim, e isso constituiu como uma modernidade, né?
Surgiram alguns autores, né, e o Bauman, vamos dizer assim, ele é um dos autores que ele acaba pegando um pouco, tendo um pouco essa pegada, né? A gente não pode falar com todas as letras que o Bauman é um autor pós-moderno, né? Não podemos, mas ele acaba dando, vamos dizer assim, um arsenal teórico e até metodológico para se pensar um pouco essa pós-modernidade. O que é essa pós-modernidade? É meio que uma negação da racionalidade, né? Porque a racionalidade, assim como nós estávamos estudando positivismo, né? A racionalidade parece que ela traz um mundo de certezas, né? Tudo pode ser resolvido pela ciência, pela razão, né? Tudo é sólido, né? Tudo é estudado, tudo é pensado, tudo é refletido, tudo é resolvido, né? A pós-modernidade, não. A pós-modernidade vai dizer que a razão, ela não é mais, nós não estamos vivendo mais o período da razão, nós não estamos vivendo mais o período da modernidade, nós estamos vivendo o período para além, a pós-modernidade, né? Esse período para além da modernidade, então o Bauman, ele entra muito nessa onda, né? De dizer assim, que essa sociedade agora, ela é uma sociedade da incerteza. Por quê? Porque houve várias mudanças, né? Mudança no mundo do trabalho, né? Nós reparamos, hoje fica muito evidente isso, inclusive, vai ser objeto do nosso estudo posteriormente. As formas de trabalho hoje nós podemos trabalhar através do aplicativo. Eu estou trabalhando aqui, ó, através olhando para uma tela de celular, olhando para uma tela de computador, é certo? Então, a partir dessas mudanças que foram engendradas, se colocou que houve várias mudanças, né? Mudanças, como eu já disse, mudança do trabalho, mudança na política, mudança na forma de relacionamento, né? Então, isso trouxe no seu bojo uma série de incertezas, né? Aquelas verdades da modernidade, aquelas verdades instrumentais que poderia ser pensada, calculada, resolvida, elas não são mais possíveis, né? Porque as coisas se modificaram, elas complexificaram muito, né? E diante dessas complexificações é preciso se pensar, né, outras formas, né? Então, por isso que ele tem um livro que chama A Modernidade Líquida, né? É a modernidade que se modifica, que se altera, né? Modernidade que ela e muitas outra coisa também importante. Quando a gente fala de pós-modernidade, veja bem, pessoal, eu não estou afirmando categoricamente que Bauman é um autor pós-moderno, não. Eu estou dizendo que ele forneceu alguns elementos para se pensar a pós-modernidade, tá? Então, mas tem vários autores pós-modernos, né, inclusive o Deleuze, o Guattari, eles vão dizer justamente isso, né, que é muito mais, hoje, relevante se pensar o mundo da subjetividade, do sonho, da fantasia, né? Inclusive, ele vai se equiparar ao esquizofrênico. O esquizofrênico parece que é a pessoa mais sã, né, nesse mundo, porque aquela pessoa que é metódica, que é racional, que vive conforme as regras, aquelas pessoas, elas, na verdade, elas estão numa irracionalidade muito grande, justamente por quê? Porque não é possível, dentro de uma complexidade, dentro das mudanças que foram introjetadas, você viver conforme as regras, conforme essa racionalidade instrumental, né? Então, eles vão tentar expandir para além disso que a gente está chamando de pós-modernidade aqui, tá? Então, basicamente, seria nós pensarmos isso, pensar essas várias mudanças que foram introjetadas, que isso levou, né, a esse mundo de incerteza. Nós não podemos falar, na política, por exemplo, nós não podemos ter as mesmas certezas que nós tínhamos alguns anos atrás. Hoje nós estamos assistindo, por exemplo, essa questão da pandemia, né? Mas, assim, vários outros problemas mais, né, relacionados à política, relacionados, inclusive, ao mundo jurídico, né? Então, assim, é um mundo de incertezas. Justamente também o positivismo, ele trazia, vamos dizer assim, a ciência, a modernidade e o próprio positivismo, com essa coisa rígida, mecânica, né? Ele trazia uma série de incerteza. Só que esse mecânico, esse rígido, muitas vezes também, eles são incompatíveis, né, com essa fluidez, com essa contradição, com essa complexidade que é o ser humano, que é a sociedade humana, né? Então, assim, diante disso, surgiram vários autores e surgiu essa nova ciência que a gente está chamando aqui de pós-modernidade, né? E que Bauman foi um dos autores que refletiu muito sobre isso, né? Então, seria um pouco isso também. Tranquilo? Respondi? Ana Laura, né? Sim. Ana Júlia, desculpa. Ana Júlia. Tranquilo? Tranquilo, obrigada. Nada. Ana Laura, tá aí, Ana Laura? Oi, professor.
Tem 3 Ana Lauras. Com qual que o senhor gostaria de falar? Ah, tá. Me fala, Ana Laura Caetano. Então, Você? sou eu. Beleza. Eu não vou poder ligar minha câmera porque ela não está funcionando, tá? Sem problema. Então, professor, durante as videoaulas, eu só não entendi muito sobre qual seria a relação das leis gerais de Durkheim com o comunismo. E eu também queria saber como essa pandemia poderia se envolver nas teorias de Durkheim. Desculpa, se eu repete, as leis gerais com relação ao quê? A primeira parte, eu Eu não não entendi. entendi muito bem sobre qual seria a relação das leis gerais de Durkheim com o positivismo. Tá. Beleza. E a segunda parte é a relação da pandemia Com as teorias de Durkheim. de Durkheim, né? Tá, Durkheim. Tá. Bom, como eu falei para vocês, o positivismo ele surgiu dentro das características do cientificismo, dentro das características do evolucionismo, né? Do darwinismo social, né? Então, veja bem, talvez uma coisa mais importante aqui seria justamente aqui, essa questão do evolucionismo, né? Você parte de uma sociedade atrasada, né, e chega a uma sociedade avançada, positiva, racional, né? Por isso tem lá os estágios lá do Auguste Comte, né? O estágio teológico, metafísico, positivo, né? Que depois o Durkheim vai pegar e vai, enfim, se apropriar disso aí para criar a sociologia, né? Quando a gente fala leis gerais, entra muito naquilo, porque a sociologia não tinha um método, né? Ela não tinha um método. Mas existiam várias ciências milenares, a matemática, a biologia, a física, né, a astrologia e tantas outras mais. Então, de certo modo, elas se apropriam desses métodos, né, das ciências naturais, portanto, pega das ciências duras, né? Aqui não a gente está falando que é melhor ou pior, não. Estamos falando que são ciências diferentes. Uma coisa é você está nas ciências humanas, outra coisa está nas ciências exatas, outra coisa está nas ciências biomédicas, né? Então, veja bem, eles pegam esses métodos das ciências duras, né, e transpõem, ou seja, pura e simplesmente transpõem para ciências humanas, mais especificamente para a sociologia, faz essa transposição pura e simples, né? Por isso que, assim como existia a lei geral, existe a lei de Newton, não existe? Existe trocentos milhões de fórmulas matemáticas, né? Você pega aquelas fórmulas matemáticas que vocês aplicam, né? E aquilo dá um resultado, sempre o mesmo resultado, né? Então, acreditava-se que também na sociologia, até para forjar a sociologia, até para criar a sociologia, acreditava-se que se podia justamente fazer isso. Podia pegar, criar, transpor esses métodos já criados para a sociologia, para criar a sociologia, né? Só que esses métodos são métodos, como eu já disse, né, das ciências duras, das ciências exatas. E aí, então, acreditava que existia, assim como na física, assim como na química, assim como na matemática, existiam leis gerais, né? Existiam leis gerais, então, portanto, essas leis gerais poderiam ser transpostas, poderiam ser utilizadas também na sociologia, na filosofia, na história, né? Quer dizer, isso é extremamente questionado hoje, né? Hoje não se aceita isso mais. A ciência humana é diferente, ela é carregada de contradições, de complexidades que, às vezes, as ciências duras não têm, né? A relação com a pandemia, só para eu entender, a segunda parte eu não estou lembrando agora, a segunda pergunta sua. Como essa pandemia, ela poderia se relacionar com as teorias de Durkheim. Tá. Uai, aí é uma reflexão interessante, porque aí já não é tanto conceito, né? E entra mais numa reflexão, tá? Bom, eu vou pensar agora na cabeça, na mente de um positivista, sabe? Eu acho que tem algumas coisas aí que pode... A intervenção, por exemplo, pensando assim... Eu estou pensando numa perspectiva evolucionista, mas não numa perspectiva evolucionista da forma que os positivistas pensavam, mas no sentido evolucionista, do sentido que Marx pensava, que é no sentido da evolução das forças produtivas. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, o homem ele vai cada vez mais se aperfeiçoando as técnicas, né?
aperfeiçoando as técnicas, aperfeiçoando o modo como intervém na natureza, né? E esse aperfeiçoamento, ele é carregado de intervenções que muitas vezes não são muito bem calculadas, né? Como essas intervenções elas vão implicar, elas vão possibilitar surgimentos que não estão calculados, que não foram pensados ainda, né? Eu acho que, assim, a sociedade sempre, né, ela, de tempo em tempo, tem uma ou outra pandemia, né? Mas eu acho que essa pandemia, mais especificamente falando, ela tem muito a ver com isso, ela tem muito a ver não só com essa intervenção nossa com a natureza, a forma como a gente lida com a natureza, essa relação que nós estabelecemos, né, que em um certo aspecto ela é também prejudicial, mas fundamentalmente ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com a forma como... Por que transformou? Só para você ver bem. Por que ela se transformou numa pandemia? Tão rapidamente? Justamente porque nós fomos capazes de criar tanta tecnologia, nós conseguimos transportar numa velocidade, numa rapidez muito grande, através dos aviões, né? Através de carros, né? Através de... Nós temos hoje a possibilidade de ter contato com o mundo inteiro, questões de... Enfim, nós podemos estar aqui hoje, questões de um dia e pouco, nós estávamos na outra parte do mundo, né? Então, isso possibilitou uma proliferação muito grande. Mas por que isso aconteceu? Por causa da revolução das tecnologias, da informação, da comunicação, mas não só isso. Da tecnologia no seu sentido mais amplo, né? E aí, claro, pensando nesse aspecto, eu acho que a relação mais pura que a gente pode dizer é assim, que aí eu estou fazendo uma relação com o positivismo, mas ao mesmo tempo estou fazendo uma crítica, né? Nem tudo que a ciência proporciona, nem tudo, a gente tem que tomar muito cuidado, é algo benéfico, né? É aquilo que eu falei bem no começo, existem várias formas de conhecer o mundo. Você poder dosar essas formas de conhecer o mundo talvez seja uma forma mais racional, mais adequada, né? Às vezes você concentrar muito importância só à ciência, né? E às vezes esquecer outras questões humanas, questões ambientais, questões de outros foros, vamos dizer assim, né? Isso pode acometer, pode vir, né? Pode gerar alguns problemas, né, no futuro. Então, pensando um pouco nisso, eu acho que a pandemia e essa proliferação tão rapidamente da pandemia, ela tem muito relação com isso, ela tem muita relação que, assim, o positivismo valorizou a razão, valorizou a ciência, valorizou a tecnologia, valorizou, enfim, o surgimento das grandes cidades, da indústria, do capitalismo de modo geral. Tem muita coisa boa. Eu não estou querendo jogar na lata do lixo, não é isso que eu estou querendo fazer, eu estou querendo dizer o seguinte, é preciso ponderar, é preciso você reconhecer que trouxe muitas coisas boas, mas outras coisas foram deixadas de lado, né? E talvez ter deixado de lado, isso causa alguns problemas. Só para vocês terem uma ideia. Onde que a pandemia surgiu na China, né? Quantas pessoas morreram na China? A China tem quase 1,5 bilhão de pessoas. A China tem 20% da população mundial. Quer dizer, você pegar seis partes, uma parte está na China. Quer dizer, a maior população do mundo, né? E por que na China morreu menos de 6 mil pessoas? E apesar dela ter surgido lá, né? Por causa, a China é muito criticada porque a China porque é autoritária, porque é ditadura e tal. Bom, certamente tem muitas coisas questionáveis lá. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Até porque não é o objeto da nossa aula. Certamente, eu não tenho dúvida que tem muitas coisas questionáveis. Mas será que aqui no Brasil não tem? Nos Estados Unidos não tem? Né? Essa coisa Só que tem um detalhe que a China é diferente do resto do mundo, ou pelo menos de boa parte do mundo, é que a China existe uma economia planificada, né? Existe uma preocupação lá com dar renda para a população, dar condições mínimas de vida para a população, né? Então, assim, pelo fato de lá ser, vamos colocar entre aspas aqui, ser um socialismo, vou colocar entre aspas, porque seria muito questionado também, tá? A mídia joga lá, China comunista, vamos colocar bem entre aspas, porque isso aí, os grandes estudiosos não têm total
certeza, convicção disso, não. Mas vamos colocar. Mas o fato dela se pautar numa sociabilidade diferente, né, isso fez com que a China, além dela poder crescer muito economicamente, né, cientificamente, que ela pudesse também controlar isso num prazo curto de tempo e ser a população, em termos proporcional, que menos morreu gente. Cuba, por exemplo, vocês têm ideia quantas pessoas morreram em Cuba? Pouquíssimas. O Vietnã, quantas pessoas morreram em Vietnã? A Coreia do Norte. Vocês percebem os países ditos socialistas, ditos ditadura, né? Porque existem várias formas de ditadura, né? Pode ser essa ditadura do regime e tal, mas existe a ditadura do mercado também. Aqui no Brasil, em certos aspectos, vai viver uma ditadura, né? E às vezes isso não é muito colocado. Porque assim, em tese, nós temos direito de vir, em tese. Nós temos direito de trabalhar para quem que a gente quer e tal. Mas quando o capitalismo nos oprime, quando as elites nos oprimem, quando as instituições nos oprimem, né, será que isso, de fato, é uma liberdade? A liberdade está muito mais no plano formal. O direito dá esse, vamos dizer assim, esse respaldo, essa legitimidade para falar que nós temos liberdade, mas não é bem verdade. A pessoa tem liberdade para entrar dentro do ônibus lotado, aqui no Uberlândia, a gente vê muito isso. O ônibus com 100 pessoas, as pessoas quase explodindo pelas janelas de tanta gente. Isso é quase como um assassinato coletivo. Quer dizer, isso é liberdade? A liberdade que eu tenho que ir trabalhar, porque eu tenho que colocar comida em casa, e eu tenho que né, enfim, correr esse risco. Então, assim, são questões muito questionáveis. Eu estou colocando isso pelo seguinte, porque, assim, quando nós estamos falando de algum desses regimes, a gente sempre traz as opiniões que a mídia, a grande mídia, coloca. A gente não assiste mídia alternativa também, não, né? E muitas vezes aí não reflete um pouco sobre isso. Então, assim, esses países, algumas coisas para a gente refletir. Por que esses países deram conta? Eles são extremamente avançados cientificamente. Cuba, por exemplo, é uma das melhores educações da América Latina. É a melhor da América Latina e é uma das melhores da América, né? É das melhores saúde da América. Então, assim, não é à toa que eles se preocupam com isso, preocupam numa medicina preventiva, de dar um mínimo de condição de vida para a população, né, de ninguém passar fome, essa coisa errada toda, que às vezes, num país dito, né, capitalista, tão evoluído, às vezes não tem a mesma preocupação, né? Então, são algumas questões, pessoal, para a gente refletir, tá? Então, seria um pouco isso. Eu acho que a relação com a pandemia seria, não dá para dizer que a relação seria essa valorização do cientificismo, da razão no seu extremo. Mas essa valorização da razão no seu extremo, ela deixa outras questões de lado também, né? Isso, a Raíssa colocou assim, porque acreditam na ciência, isso. Então, essa valorização da razão também, ela traz alguns problemas, né? Porque assim, a gente tem que valorizar a razão? Claro. A ciência, claro, né? Sem sombra de dúvida. E principalmente agora na pandemia, né? Porque só que o que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa forma de acreditar, esse exacerbamento, de achar que só a ciência para gerar renda, a ciência para gerar tecnologia, para trazer, mas não pensar na ciência para quê? Para o ser humano, pensar na ciência, porque assim, quando a gente fala de ciência, a ciência é apropriada pelos grupos econômicos, né? Isso só não aconteceu agora com a vacina, porque o mundo inteiro estava vigiando, estava precisando. Mas vocês podem reparar, todas as tecnologias que surgem no mundo da medicina e tal, normalmente elas são apropriadas no mundo da farmacêutica e tal, elas são apropriadas. E quem tem poder aquisitivo tem acesso a essas tecnologias, a esses medicamentos, a tudo aquilo que é de ponta, né? E as pessoas que não têm condição morrem à míngua, percebe? Então, assim, há uma apropriação, não só da educação, mas uma apropriação da ciência como um todo, né? E talvez o questionamento que você tenha colocado nesse período da pandemia é justamente isso. O problema não é a ciência, o problema não é a razão, o problema é o viés que se dá à razão, à ciência, e a apropriação desigual, né, da ciência. Então, esse é o problema maior. Porque, assim, se não tivesse essa apropriação desigual, né, o mundo estaria sendo vacinado equanimamente, né? De uma forma equânime. Por que eu estou dizendo isso? Os Estados Unidos estão vacinando quanto? Estão vacinando mais de 1 milhão de pessoas por dia.
Aqui no Brasil, nós estamos vacinando quase nada. Os Estados Unidos vacinou mais de 100 milhões de pessoas, né? A China nem sei quantos. Né? Aqui no Brasil, nós vacinamos pouco mais de 5% da população mundial, da população brasileira. Percebe? Então, assim, é uma desigualdade. Tudo bem que há um desgoverno, que há uma negação da ciência, tudo bem que houve isso aí, né? Mas, por outro lado, também, aí isso mostra aquilo que a gente vai falar posteriormente, essa divisão também da sociedade entre centro e periferia. Né? O Brasil é a periferia do capital. Né? Então, assim, se a gente não se colocar aí numa postura, né, de um bom governante, se colocar à frente, tudo, o que vai acontecer? A gente vai sempre continuar nessa situação de subserviência. Né? Então, essa é uma questão bastante complexa. Vamos ver aqui a Raíssa. Mas ainda conseguimos ver pessoas com mais poderes aquisitivos furando fila das vacinas ou tomando elas de forma ilegal. Não tanto, mas podemos. Sim, esse é outro problema também. Né? Ó, o Brasil, isso reflete muito como as pessoas que se auto-intitulam mais poderosas, seja assim, economicamente, porque tem influência, porque tem um bom contato, porque... Né, acham-se no direito de fazer isso. Mas o problema base, né, o problema base mesmo, é a falta de vacina, e particularmente no Brasil. Se nós tivéssemos feito os acordos, né, todos, dentro do seu tempo e a hora, né, nós estaríamos pelo menos, com a metade da população vacinada. Porque o Brasil tem um instituto que fabrica vacina, o Instituto Butantan fabrica vacina. Né? Agora, claro, essa questão da corrupção, essa questão, isso está muito ligado à nossa cultura política totalmente patrimonialista. Né? O que é patrimonialista? Da gente achar, da gente ter aquela indistinção, daquela indiferença entre o que é público e o que é privado. As pessoas que têm mais influência, que têm mais poder, que têm mais, enfim, mais acesso, elas se acham no direito, né, de utilizar o bem público, né, que de certo modo deveria ser igual para todo mundo, a seu benefício próprio. É uma indistinção entre o que é público e o que é privado. Isso em países onde passou por esse processo da revolução, desse processo de racionalização maior do Estado e tudo mais, o Estado atua de forma mais efetiva, isso não acontece, percebe? Então é um pouco isso também. Ana Laura, do jeito que anda, de certo, quando for a vez da gente tomar vacina, vamos ter que comprar. O Brasil está tão falido. Esse é outro problema também. Por exemplo, eles queriam, a sorte que foi barrado pelo Congresso, porque senão nós teríamos vacina que paga, né, em um preço absurdo, que poucas pessoas teriam condição de pagar, né, e essas vacinas chegariam na iniciativa privada antes de chegar, né, na iniciativa pública, né? Antes de chegar no público, né? No SUS e tudo mais, né? Só que foi barrado. Mas, assim, o capitalismo é isso aí. O capitalismo, por exemplo, é lucro em cima da desgraça, lucro em cima das mortes, lucro em cima... Quer dizer, é isso, né? Só que ainda tem alguns vamos dizer assim, alguns equilíbrios, alguns vamos dizer assim, contrapesos, né? Então, o Congresso Nacional pode ser um contrapeso, apesar de ser um Congresso, né, extremamente conservador, extremamente burguês, mas existem alguns contrapesos. Né? A própria população, de modo geral, a participação da população, as pessoas que formam opinião, as pessoas críticas, os movimentos sociais, os partidos políticos mais progressistas, né? Todos esses estabelecem alguns contrapesos. Né? Então, é importante, por isso que nós vamos estudar posteriormente partido político, movimentos sociais, para tentar entender esses contrapesos que estabelecem, porque senão a coisa seria o quê? Tem poder econômico que faz do jeito que quer. Né? Só não faz do jeito que quer porque ainda tem alguns contrapesos. O poder de barganha é diferente. Né? Assim, muitas vezes esses contrapesos não têm o mesmo poder do que o poder da classe dominante instituído, mas assim, ele estabelece um pouco esse contrapeso. Né? Mas seria isso. Como é uma reflexão, Ana Laura, então, assim, não dá para dar uma resposta pronta, acabada. Né? Então, assim, eu tentei fazer algumas reflexões sobre essa relação do positivismo, do Emile Durkheim, né, com a pandemia, tá bem? Não era para responder, mas assim, eu tentei fazer essa reflexão. Fica à vontade para fazer mais alguma colocação, se vocês quiserem acrescentar. Muito obrigada.
Bom, Ana Laura Guimarães, está aí? Lá. Ana Laura Martins. Seu áudio está desligado, Ana Laura. Por isso. Ai, desculpa, eu não tinha visto. Qual a posição do positivismo em relação à ciência? Mas é o que eu já havia falado, né? Assim, o positivismo, ele trata a ciência como quase como uma religião. O que eu quero dizer? Agora eu estou dizendo no sentido pejorativo da palavra, né? Porque às vezes a gente coloca a religião no sentido, né, no sentido benevolente, no sentido... Nesse caso, é no sentido... Porque a ciência, como eu tenho falado sempre a vocês, ela pode e deve ser questionada. Primeiro, não existe só a vertente científica, existem várias vertentes, existem vários métodos para se fazer ciência, e a partir seguindo aquela metodologia, você chega a um resultado, né? Isso é ciência. Só que o positivismo, ele coloca a ciência como uma verdade absoluta. Quando você coloca uma verdade absoluta, vira um dogma, né? E dogma não se questiona dogma, né? Então, esse é um problema do positivismo. Por isso que vem lá, bem no do positivismo, o tal do cientificismo. É aquela crença exacerbada, exagerada na ciência como algo infalível, como algo inquestionável. E não é verdade. A ciência é e deve ser questionada em todos os momentos. Então é importante que a gente saiba isso. Então, assim, o positivismo foi muito importante no sentido de constituição da sociologia, no sentido de valorização da ciência, da razão. Ótimo, foi demais. Só que essa exacerbação, duas coisas que talvez seja para exacerbar a ciência como algo inquestionável, como um dogma, é um problema. Acreditar na perspectiva evolucionista, que tudo, não perceber as contradições, pode ser outro problema também. Por exemplo, a sociedade está evoluindo, por exemplo, sociedade indígena, a sociedade atrasada, a sociedade capitalista, a sociedade avançada. Isso é um equívoco também, porque tem várias coisas que a sociedade capitalista é muito mais atrasada do que a sociedade indígena. Não é o fato delas não terem produzido tecnologia que a sociedade capitalista produziu, que elas são atrasadas, porque, assim, às vezes a valorização do ser humano, a valorização, o respeito à natureza, né, a forma como ela interage uns com os outros, é muito mais respeitosa, é muito mais vou colocar evoluído, porque essa palavra ela é meio preconceituosa, ela é meio etnocêntrica, né? Vamos colocar entre aspas. Às vezes, é mais evoluído do que a sociedade dita capitalista, racional, científica, tecnológica e tudo mais. Né? Então, é sempre importante a gente nunca falar assim, a sociologia traz um pouco isso. Nada é só uma coisa. Tudo é questionado, tudo cabe vários posicionamentos. Né? Agora, para você dar um posicionamento, você tem que estudar, você tem que entender por que você está defendendo isso, porque como é uma ciência, não é minha opinião. Tudo bem, todo mundo tem o direito de ter opinião, mas dentro da ciência, a opinião tem que ser embasada. E para ser embasada, evidentemente, ela tem que seguir alguns critérios, né? Teóricos, metodológicos, né? Enfim, do cadenciamento, assim, para que ela seja compreensiva e tenha uma razão de ser. Mas é isso. Tranquilo? Obrigada. Ana Laura Martins, está aí? Oi. Meu questionamento vai mais para a área da filosofia. Eu vi lá que a filosofia é o estudo do conhecimento na base racional, só que sem todo aquele metodismo da ciência. Então eu fiquei pensando aqui na minha cabeça se a filosofia não seria mais como é que eu vou dizer? Um senso comum disfarçado de conhecimento. Porque se não tem todas as etapas que... como é que é? Todos os procedimentos os procedimentos científicos usados, não seria algo meio sem cabimento? Uhum. A pergunta foi boa, viu? Era complexa, mas ela é boa. Porque, veja bem, Ana Laura Martins,
Hoje, por isso que eu falei bem no começo, essa questão da pós-modernidade. A pós-modernidade, eu particularmente questiono muito, inclusive na minha tese de doutorado, estou questionando muito essa questão da pós-modernidade, porque ela quer trazer no mesmo patamar, veja bem, pessoal, no mesmo patamar, o senso comum e a ciência. São formas de conhecimento diferentes, não dá para dizer que elas estão no mesmo patamar, né? Então, por exemplo, assim, porque, veja bem, porque se você colocar isso é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque, então, qualquer absurdo que você dizer no senso comum, né, então ele pode estar no mesmo nível do nível científico, né? Qualquer absurdo que você dizer, qualquer coisa, simplesmente falar assim, é minha opinião, né? É minha opinião e pronto, acabou. Então, é isso é assim e tal. Não, mas a ciência está estudando, é o que está fazendo hoje. O mundo negacionista de hoje está fazendo isso. O negacionismo é o senso comum tosco. Porque, veja bem, quando a gente fala de senso comum, a gente tem que falar, existe vários sensos comuns também. Existe aquele senso comum tosco, existe aquele senso comum destrutivo, existe o senso comum como uma forma de sobrevivência. É sempre importante dizer que o senso comum é extremamente importante, né? O ser humano só conseguiu ser o ser mais evoluído da Terra por causa do senso comum. Porque é o conhecimento passado de geração para geração, passado de geração para geração. Só que, veja bem, quando a gente fala de senso comum no sentido amplo, a gente generaliza tudo. E parece que todo senso comum é bom. E não é verdade. Tem senso comum que ele é destrutivo. É você pegar assim, porque o fulano de tal falou isso aqui, então isso aqui é isso e isso, aquilo outro. Isso pode matar. Isso não tem base científica racional nenhuma. Então, isso é perigoso. É muito perigoso. Hoje nós estamos caindo muito nessa falácia do negacionismo, da ciência e tal. Então, tome cuidado com isso. Então, veja bem, por que sua pergunta é boa? Porque assim, a primeira coisa, Ana Laura Martins, existe alguns... Eu tenho falado muito para vocês, né, falei na videoaula, que existe 5 formas de conhecimento. O mito, a religião, a filosofia, o senso comum e a ciência. Todas elas se pautam dentro de alguns critérios para ser o que é. Se é ciência, tem o critério da razão, tem o critério do método, tem o critério dos procedimentos a serem buscados, né? Quando é filosofia, tem a questão da razão. Você tem uma base lógica, tem uma plataforma lógica para ser. Por isso que toda ciência ela é filosófica. Toda ciência ela é filosófica, né? Mas toda filosofia não é ciência. O que eu quero dizer com isso? A plataforma para a produção de conhecimento científico, ela é filosófica, ela parte de uma indagação, de uma reflexão, mas não é qualquer reflexão, é uma reflexão racional, né? Para você fazer um estudo, você tem que fazer uma pergunta primeiro. Então, portanto, você tem que fazer uma indagação, uma reflexão. Só que essa reflexão ela parte do pressuposto de uma situação real, né? E você vai começar a racionalizar a partir daquilo ali. A questão é, a ciência não se ocupa em seguir... a filosofia, ela não tem a preocupação dela se transformar em ciência. Ela não tem preocupação de estudar metodologicamente, de estudar os procedimentos, de provar aquilo. Mas ela tem uma base racional. O senso comum ele não tem uma base racional. Ele tem uma base o quê? Ele tem uma base, vamos dizer assim, muito mais do saber prático, né? Aquela coisa assim que é passada de geração, aquela coisa que você aprende, mas você não sabe explicar isso racionalmente. A filosofia não. A filosofia ela é a base para você explicar aquilo racionalmente. Então assim, isso, por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Vou misturar agora o senso comum com a religião, porque elas estão tudo junto ali. Por que isso acontece? Por que, sei lá, dia tal chove por isso, por aquilo. Chove, sei lá, chove porque Deus quis. Chove porque a pessoa, a partir de uma interpretação, a partir de uma visão que ele tem, do entendimento que ele tem, ele começa a pensar, mas não houve nenhum estudo, não houve nenhum teste, nenhuma experimentação para você provar se aquilo é ou não é aquilo ali, né? E por isso que aí
aí você, por isso que eu falei que bem no começo que é perigoso. Se você começar a acreditar nisso aí e se equiparar isso à ciência, pode ser perigoso, porque tem algumas coisas que são nocivas. Imagina o seguinte, eu vou pegar uma planta aqui, né? Vou pegar uma planta e vou fazer um remédio aqui, porque eu vou sarar com esse remédio. Maravilha! Né? Maravilha. Só que aquela planta pode ter alguma substância nociva, né? Algum veneno, você pode morrer com isso. Por que? Mas aí veja bem. Mas isso acontece no senso comum. Acontece, mas aquilo houve um processo de experimentação ao longo do tempo, que é um saber prático. Certamente algumas pessoas já passaram mal, morreram já. Só que aí vai fazendo o teste, vai. Só que não tem uma explicação para saber qual que é o elemento químico, qual que é a substância que tem naquela planta para resolver isso. Experimenta aqui, e muitas vezes está ligado a um processo de crença, né? Eu creio nisso aqui, então, assim, isso ajuda, né? Porque o ser humano ele é muito complexo, como eu tenho dito sempre, né? Então, assim, ele não é só físico, ele é emocional, é psicológico, né? Ele é uma complexidade toda. Então, às vezes, assim, o simples fato de você acreditar, aquilo já traz algum conforto, já traz alguma cura. Boa parte das nossas doenças são doenças de ordem psíquica, né? Então, isso é importante que nós saibamos também, tá? Mas voltando mais especificamente ao seu questionamento. Por que não pode ser equiparado? Hoje, né, a pós-modernidade, ele quer fazer praticamente isso. Quer colocar no mesmo patamar, né, o senso comum, né? É como se a ciência pós-moderna fosse o senso comum. Não podemos fazer isso justamente porque, quer dizer, até podemos, né? Mas eu, particularmente, acho que é um perigo muito grande, justamente por causa disso. Porque são ordens, né? São ordens de funcionamento diferentes. Não são melhores, não são piores, são diferentes. E quando você faz isso, você acaba não delimitando algumas coisas. A ciência, como eu tenho falado, a ciência pode ser nociva também. Mas a gente tem que colocar os aspectos nocivos da ciência. O senso comum pode ser nocivo também. Tem que colocar os aspectos nocivos, por isso, por aquilo outro. Mas a ordem de funcionamento deles são diferentes. E quando você coloca tudo no mesmo balaio, isso pode gerar algumas confusões, alguns problemas sérios. Né? É como, por exemplo, quer ver? Eu estudo educação. Vou dar um exemplo bem claro agora da educação. Bem claro, talvez não, mas assim, do que eu estou estudando. Hoje, dentro da ciência racional, da ciência moderna, né, vocês aprenderem sociologia, filosofia, matemática, química, né, sociologia. Hoje, com a reforma do novo ensino médio, o que eles querem fazer? Eles querem que vocês aprendam simplesmente português e matemática, e inglês, né, talvez, porque inglês para vocês, enfim, porque hoje nós estamos no mundo da conectividade, do mundo dos intercâmbios e tudo mais. Vocês são obrigados a aprender essas 3 matérias. As outras matérias, elas podem estar dissolvidas no conteúdo. Eu julgo, né, dentro do estudo que eu estou fazendo, que isso é um problema muito grande. Porque quando você faz isso, você pode pegar, você vai dar muito mais um caráter, vamos dizer assim, porque assim, você não saber sociologia, não saber matemática, não saber todo esse processo de acúmulo da humanidade, isso gera algumas perdas muito, muito grandes. Imagine se a classe trabalhadora, se as pessoas, né, das classes populares não tiverem acesso a esse conhecimento acumulado pela humanidade. E se esse conhecimento acumulado pela humanidade, eles foram colocados no mesmo patamar de qualquer senso comum, né? Isso pode ser um problema, porque você dá condições desiguais. Porque, assim, as classes, vamos dizer assim, mais abastadas, elas vão ter acesso a esse conhecimento científico, a esse conhecimento geral, né? E quando você faz a reforma do ensino médio, que ela atinge principalmente as escolas públicas e tal, porque as outras pessoas têm outras formas de ter acesso a esse conhecimento científico, você acaba sonegando a possibilidade dessa geração, jovens, né, de vocês, no caso, de ter acesso ao conhecimento científico. Porque quando vocês têm acesso ao conhecimento científico, não quer dizer que vocês vão se pautar só pela ciência, só pela razão. Não. Mas oportunizar para vocês conhecer aquilo que o mundo acumulou até hoje. Né?
E quando você coloca esse acúmulo que o mundo teve até hoje, ele está no mesmo patamar do senso comum, está no mesmo patamar de qualquer outra forma de conhecimento, é como você estivesse jogando na lata de lixo toda essa processualidade, né? E aí você não dá condição desiguais, né? Dá condição desiguais para que as pessoas tenham acesso, né? Acesso a conhecimento, acesso a um saber mais formal, percebe? Então, isso talvez seja um dos problemas, tá? Deixa eu ver aqui uma... E, Raíssa, é o seguinte, todas as matérias, elas estão, o que eu quero dizer é o seguinte, as matérias, elas estão na base comum, né? BNCC. O detalhe é o seguinte, a forma como você coloca essas matérias pode gerar uma série de implicações. Ó, veja bem, uma palavrinha, obrigatoriedade. O ano passado, vocês entraram nesse ROD novo. Há 2 anos atrás, nós votamos não, na verdade foi uma imposição, nós tivemos que acatar, né? Mas vocês tinham, eu já acho pouco, por exemplo, ter uma aula só de sociologia no ensino médio, ou seja, no primeiro, segundo, terceiro, né? Vocês teriam 3 aulas. Mas com essa nova reformulação do ensino médio, vocês têm 2 aulas, quer dizer, vocês perderam 33% da carga horária de sociologia. Sociologia, como filosofia, como educação física, como espanhol, são disciplinas extremamente importantes, como qualquer outra. Mas por quê? Porque a partir dessa nova reformulação, se coloca no patamar que essas disciplinas são menos importantes. Né? Se elas são menos importantes, vamos diminuir a carga horária dela, e mais do que isso, há a possibilidade delas serem suprimidas, porque não existe a palavra obrigatoriedade. Então, veja bem, quando fala assim, vai ter sociologia, vai ter educação física, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê, tudo bem, vai ter. Só que a forma como vai ter, a BNCC, ela dá uma margem para que isso ocorra. O que eu quero dizer com isso? Isso pode estar dissolvido em outra matéria, por exemplo. Você pode pegar, isso seria ótimo se tivesse o mesmo peso. Você pode pegar a aula de geografia e pode colocar sociologia. Durante muito tempo, até 2008, a sociologia não era obrigatória, a filosofia não era obrigatória no ensino médio. Então, as pessoas davam sociologia, porque na história, na geografia, em outras áreas do conhecimento. O que está voltando é exatamente isso. Você não delimita as áreas de conhecimento, né? E quando você não delimita as áreas de conhecimento, você acaba, por exemplo, numa instituição séria, numa instituição comprometida, maravilha. O problema nós estamos falando de escola pública. Tudo bem que vocês estão na escola pública melhor, né? Melhor do Brasil, né? Mas imagina o restante da escola pública, que é 73% da escola pública, né? Quando você não tem investimento, né? Porque a PEC 95 retirou o investimento de saúde e educação por 20 anos. Quando você não tem investimento, né? E você flexibiliza o currículo para que essas disciplinas não estejam ali na base curricular, ou pelo menos que elas não sejam obrigatórias, né? Você dá justamente margem para que elas sejam suprimidas, tacitamente. Não está declarado ali, não está declarado. Só que a falta de condição econômica, né, a falta de mecanismos, né, de professor, de estrutura, né, vai fazer com que essas disciplinas sejam suprimidas. Então, ao invés de vocês terem pelo menos sociologia, filosofia, né, educação física, espanhol no ensino médio, nem isso vai ocorrer. Quer dizer, é uma forma de dar uma educação pior, né, para as pessoas que estão na educação pública, particularmente na educação pública estadual e municipal, né? Porque no caso de vocês é federal, um pouco diferente, né? Mas, então, esse é um problema, né? Isso. Eu até acho, assim, porque veja bem, um estudo que a gente faz, existe uma dualidade educacional, Gisele, que é assim, ó, bom, todo mundo parece que coloca naqueles termos assim, ó, você tem que aprender a ler, fazer conta e ler, porque aí você vai servir para o mercado de trabalho. Então, uma visão muito equivocada que se dá, e o Instituto tenta fazer isso de modo diferente, o projeto do Instituto, em tese, seria diferente, que seria assim, te dá uma educação para a vida, te dá uma educação omnilateral, te dá uma educação total, educação que você aprende física, matemática, português, filosofia, sociologia, e você consiga articular todos esses conhecimentos. Quando fala que matemática e português é obrigatório, não é tirando o mérito da matemática, nós sabemos, elas são fundamentais, não é isso. Mas é a mesma coisa de falar assim, você só precisa aprender a fazer conta e ler.
Porque aprender a fazer conta e ler, você vai servir como mercado, você vai servir no mercado de trabalho como mão de obra barata. Percebe? Então, essa é a crítica que se faz. Porque quando você aprende filosofia, sociologia, você aprende, enfim, química, igual vocês estão no curso de química aí, aprende a fazer vários experimentos e tal, você começa a sair desse básico, né? Você começa a expandir um conhecimento muito mais aprofundado. E isso tem um valor no mercado. Então, assim, quando você não dá a possibilidade para que isso ocorra, é como você criar uma dualidade educacional, ou seja, para as pessoas que têm poder, que têm dinheiro para pagar, vai ter uma educação boa, e para quem não tem dinheiro para pagar, vai sobrar, vai ter o resto, né? Vai ter educação de péssima qualidade, sem investimento, professores mal remunerados, né? Falta de estrutura educacional, né? Falta enfim, todas essas questões que nós conhecemos bem. Então, esse talvez seja o problema, né? Só que vende uma falácia que agora vai ter educação de tempo integral, né? Não estou falando de você especificamente, não, estou falando da reforma do ensino médio. Só que, sim, para fazer uma educação de tempo integral precisa de dinheiro, né? E cadê o dinheiro se foi votada a PEC 95? Né? Cadê o projeto de implementação da escola de tempo integral? Porque algumas poucas que foram implementadas estão sendo fechadas. Né? Cadê pensar o professor remunerado, o professor de dedicação exclusiva nas escolas estaduais municipais? Quer dizer, é uma falácia, porque assim, vende engodo, vende uma ideia de que vai fazer isso, mas, na verdade, não se cria os elementos, os mecanismos para se efetivar isso, percebe? Então, esse é o questionamento que talvez seja mais importante ser dito, beleza? Bom, mas já avancei muito, né? Vamos para a próxima pergunta, então. Tudo bem, Ana Laura Martins? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Ana Maria Santos, né? Tá aí? Tá não, né? Aristela. Bom dia, professor. Professor, eu gostaria de saber como a gente pôde ver nos vídeos e tudo mais, a sociologia, ela nasceu do caos, certo? Uhum. Então, eu queria saber se teve outros eventos, ou no caso, revoluções, eventos históricos, entre aspas, que também tiveram o mesmo impacto, ou impacto parecido, na sociologia, no caso. Sim. Se nós pensarmos bem, inclusive está lá no vídeo, talvez não tenha ficado muito claro, mas assim, eu mostrei desde o renascimento cultural, né, desde a mudança de mentalidade. O que é o renascimento cultural? É o retorno aos gregos. Houve um período na Grécia Antiga que os gregos, né, através dessa valorização da razão, né, da organização da polis, da cidade, né, se criou um mecanismo muito racional. Tudo bem que ele era, vamos dizer assim, extremamente hierarquizado, né, mas tanto é que as mulheres não podiam votar, essa coisa irada toda, era machista, era hierarquizado e tal, mas só que assim, se pautava dentro do processo de racionalidade. Então, o renascimento cultural, a partir do século XV, XVI, o renascimento cultural, que aí ele foi assim, fundamental. Ó, vários elementos, vamos pensar eles. Ó. Foi feita uma pergunta aqui a respeito do iluminismo. A partir do renascimento cultural surgiu o iluminismo, né? Essa valorização da razão, da ciência. Então, quando a gente fala renascimento cultural, nós estamos falando desse resgate em todos os campos, né? O campo da arte, da música, o campo da dança, o campo da ciência, o campo da teoria, o campo de tudo, né? Ter essa pegada racional, essa pegada mais científica, da experimentação, do empirismo e tudo mais, né? Isso levou ao surgimento dos séculos das luzes, do iluminismo, né? Esse foi o primeiro grande passo, isso no século XV, XVI, né? Depois teve o quê? A consolidação da burguesia enquanto classe dominante, porque antes era o quê? Antes era a sociedade feudal, né? O senhor feudal, né? Que fazia meio que um acordo com o clero, né? com a igreja, né?
Então, assim, depois disso, rompeu-se com o feudalismo, com essa estrutura política, com essa estrutura econômica, e se constituiu uma classe que dominava. Então, a burguesia ela foi extremamente revolucionária no século XVII, XVIII, XIX, né? Porque ela fez a revolução e conseguiu. O problema não é, então, a revolução foi ótima. O problema foi, a partir do momento que se faz a revolução, ela não quer mais mudança, ela não quer mais transformação. Então, veja bem, então foram várias mudanças. O renascimento cultural levou ao iluminismo, a ascensão da burguesia, melhor dizendo, a consolidação da burguesia enquanto classe hegemônica, politicamente e economicamente, a consolidação do capitalismo, já que a burguesia ela se tornou a classe hegemônica, então, evidentemente, o capitalismo. Né? Outra coisa importante, nós vamos estudar depois melhor, é o surgimento do protestantismo. Vocês sabem o que é protestantismo? Você sabe, Aristela? Protestantismo? Eu já escutei falar, agora saber a fundo, não. Sim, vocês vão estudar um pouco em história também sobre isso. Mas, assim, tudo que não estava na Igreja Católica, né, que as igrejas estavam surgindo, o protestantismo vem de protestar. Né? Primeiro surgiu lá com Martim Lutero. Ele pregou as 95 teses justamente questionando várias ações, vários procedimentos da Igreja Católica, venda de indulgências, né? Uma série de coisas, né, que a Igreja Católica abusava do seu poder, né? Por isso que houve várias reformas na Igreja Católica, inclusive, para tentar não perder tantos fiéis e para tentar se reformular dentro dessa, vamos dizer assim, desses vários escândalos que foram surgindo. Mas o protestantismo surgiu lá primeiro com Martim Lutero, mas surgiram várias correntes, por isso nós temos hoje várias igrejas protestantes. Né? Elas foram extremamente importantes, porque a Igreja Católica, nós vamos estudar também, ela tinha uma base que acreditava assim, ela não via o trabalho, principalmente o trabalho braçal, como algo bom, como algo benéfico, né? Era como se fosse um pecado, uma tortura, que você estava... tinha um pecado original e você estava redimindo daquele pecado original. Né? Portanto, não existia uma valorização tão grande do trabalho, né, por parte da Igreja Católica. Então, isso precisava ser mudado. Né? Não existia uma valorização muito grande da riqueza. Isso precisava ser mudado, porque agora nós estamos a burguesia, agora, a classe dominante, e o capitalismo agora é o sistema hegemônico. Né? Só que a Igreja Católica ela tem alguns dogmas, né, que questiona tudo isso aí. Então, assim, o surgimento do protestantismo, né, ele veio justamente o quê? A começar a valorizar o trabalho, valorizar a razão. Né? A igreja, por exemplo, a Igreja Católica não valorizava a razão. Né? Tudo era pautado nos dogmas. Né? Existem verdades inquestionáveis, verdades imodificáveis. Né? E pronto, acabou, não se questiona, é um dogma. Né? Então, assim, foram várias coisas que foram acontecendo até chegar no século XIX, né, para que a sociologia surgisse. Nada, pessoal, nada no mundo acontece do nada. Então, tudo veja bem essa palavra, tudo é uma processualidade. Então, bem lá no começo, rompeu com o feudalismo, tá? Rompeu com o feudalismo a partir do renascimento cultural científico, a partir justamente do surgimento do iluminismo, a partir do surgimento de outras religiões, questionando o catolicismo, a partir, por exemplo, da consolidação, já falei, da burguesia, do capitalismo, né? E aí, claro, surgimento da grande indústria, porque a razão levou o quê? A razão levou ao surgimento de tecnologias. Essa tecnologia levou ao surgimento de maquinários. Maquinário levou ao surgimento da grande indústria. Só que para a grande indústria não precisava de gente para trabalhar. E aí veio toda aquela questão toda, cercamentos, né? Fez os cercamentos expulsando as pessoas para a cidade, para elas servir de mão de obra. Né? Então, assim, a burguesia fez uma revolução. O problema é que ela apropriou, né, apropriou do trabalho, apropriou de todos os ganhos dessa revolução a seu benefício próprio. Né? Então, esse talvez seja a questão maior. Isso, exatamente. Tanto é que era um saber, Amanda, era um saber monopolizado, né? Então, por exemplo, assim, só algumas pessoas que poderiam ler a Bíblia e interpretar. Primeiro, porque o analfabetismo era gigantesco, né? Praticamente só os clérigos, né, e as pessoas da alta elite que sabiam ler, né? E depois, então, assim, era interpretado da forma como queriam, né? Então, a partir do momento que as pessoas começaram,
né? Começaram a surgir outras igrejas questionando. Por isso que a mídia, veja bem, a mídia comprometida é importante, porque a mídia traz à tona as coisas que estão acontecendo errado. Romper com aquela visão do pensamento único, né? Então, veja bem, pessoal, o que é importante nós entendermos é o seguinte, é sempre essa mudança, né? É sempre essa mudança de mentalidade que está sendo engendrada, que ela vem desde o século XV, XVI, XVII, XVIII, até o século XIX surgiu o quê? Surgiu a sociologia enquanto ciência, né? Então, basicamente, pessoal, basicamente é isso que nós teríamos que pensar, tá? Então, ela surgiu no caos por quê? Porque, veja bem, uma mudança de mentalidade, uma mudança de regime, né? Uma mudança de modo de produção, do feudalismo para o capitalismo, é uma mudança de classe que dominava, né? Antes o senhor feudal passou para ser a burguesia, né? Toda essa mudança, então, isso gerou um caos muito grande. Para resolver o caos, então, surge a sociologia. A sociologia justamente para quê? Justamente para tentar entender racionalmente e intervir, né? Por isso ela surgiu no meio do caos para tentar intervir. Beleza, pessoal? Então seria isso. Tranquilo? Tranquilo. Respondido, Esther? Respondido sim, muito obrigada. Então, pessoal, vamos para... Eu tinha falado para vocês... Tem mais alguém que preparou pergunta aí? Porque eu tinha falado para vocês... Professor, Oi. agora seria a vez da Bárbara, ela era a última aluna. Só que aconteceu uns probleminhas na casa dela e ela não pôde ficar até o final da aula. Então ela pediu para perguntar para o senhor se ela pode fazer o questionamento dela na próxima aula. Ué, ideal seria agora. Tem mais Só porque alguém? ela não está na aula, ela não pôde ficar. Ela não podia ter deixado. Quando acontece isso, pessoal, vocês podem deixar a pergunta no chat, ou pode, inclusive, deixar a pergunta também escrita, para alguém passar, tá? Não tem problema não, tá? Mas, enfim, vamos ter essa tolerância sim, porque nós estamos começando agora a ajustar as coisas, né? Sim. Tem alguém que quer fazer algum questionamento, que eu já conto também como sendo essa intervenção, tá? Tem eu. Tá, Brendo, né? Isso, Brendo, manda abraço. Como surgiu o desenvolvimento técnico-científico? Só ver um negócio aqui. Não estou vendo seu nome na lista, Brendo. Você entrou depois, né? Eu entrei depois. Uhum. Vou botar aqui. Brendo. Qual que é a pergunta mesmo? Como surgiu o desenvolvimento técnico-científico? Essa pergunta, de certo modo, ela já foi respondida assim, através desses vários questionamentos. Como que surgiu o desenvolvimento técnico-científico, né? Pessoal, desde que a humanidade é a humanidade, ela está se aperfeiçoando. A sua intervenção na natureza, a sua intervenção no mundo de modo geral, as suas relações, né? Então, a todo momento está havendo desenvolvimento técnico-científico, a todo momento. Só que o desenvolvimento técnico-científico de 500 anos atrás não é o mesmo que nós temos hoje. Então, é difícil falar assim, como que desenvolveu o conhecimento técnico-científico. O que dá para dizer, e que eu falei bastante sobre isso, é que o desenvolvimento técnico-científico ganhou um upgrade, né, um salto muito grande, a partir do quê? A partir do renascimento cultural, a partir do iluminismo, a partir do surgimento, quer dizer, a partir de todo esse processo que foi sendo engendrado na sociedade a partir da razão, né? Isso, porque se antes existia, a pessoa precisava de um, sei lá, uma carroça, um carro de boi. Pessoal, o carro de boi ali tem um desenvolvimento técnico-científico ali. Ali tem toda uma engenharia ali por trás ali, um saber muito grande ali para elaborar aquilo, né? Todos a enxada, o surgimento da enxada, o surgimento de tantas ferramentas, né? Tudo ali tem um desenvolvimento técnico-científico. Mas esse salto significativo, ele aconteceu, né, justamente o quê? Justamente nesse período que eu estou falando para você, essa ascensão da racionalidade. Por isso que eu falei que essa pergunta já foi respondida, porque assim, é todo esse processo, né, que vai sendo
aumentado, né, que vai sendo essa valorização, que vai sendo aumentado, que vai dando esse aumento aí, e que vai fazendo que esse conhecimento técnico-científico ele se maximiza, ele superdimensiona a proporções nunca antes vistas, mas a partir de todo esse processo que eu já expliquei para vocês, beleza? Tem mais alguém, pessoal, que quer perguntar, que quer fazer algum questionamento? Professor, então só para eu ter certeza, a Bárbara vai fazer o questionamento dela na próxima aula ou a do Brandon já valeu pelo dela? Não, o Breno, ele perguntou por ela. Não, o Breno valeu para ele. Então ela faz na próxima aula. Só para ficar claro. Quando a pessoa, às vezes, não puder participar da aula, porque, assim, a gente tem que ter uma certa agenda, vamos dizer assim, né? Ela pode, eu tive algum problema, isso é normal, as pessoas podem deixar escrito, né, no chat, pode mandar para mim por e-mail, pelo WhatsApp, pode deixar para um colega fazer a pergunta, não tem problema nenhum, não, tá? Teve algum problema, justifica o problema, deixa. O Breno, ele fez a pergunta, se eu mal entendi, se eu bem entendi, foi uma pergunta, um questionamento dele mesmo, né? Não foi ela que deixou para ele, né? Então, portanto, está valendo para ele. Aí ela vai fazer na próxima aula, então. Só que o ideal é que na próxima aula já é o quê? Na próxima aula já é outro conteúdo. A gente vai ter que voltar nesse conteúdo, porque certamente... Mas aí eu vou até colocar aí, até pede para ela, como ela não deixou o questionamento pronto, pede para ela fazer um questionamento a partir do próximo capítulo que eu vou disponibilizar para vocês a partir da semana que vem, tá? Porque nós vamos fazer sempre nesse esquema. 2, 3 semanas, no máximo 3 semanas, eu vou deixar as videoaulas para vocês assistirem e vocês vão trazer os questionamentos para mim. Então, os 10 próximos nomes da lista já ficam preparados, né, para isso. No caso da Bárbara, ela faz um questionamento, então, em cima do capítulo 2, que eu vou deixar disponibilizado, tá? E aí daqui aí depois eu vou marcar com vocês, mas aí nós vamos ter essa próxima aula ao vivo, e aí ela vai ter essa oportunidade para fazer. Mas nas próximas vezes, pode fazer dessa forma, pode deixar o questionamento escrito, que aí eu respondo sem problema nenhum, tá bem? Ok, obrigada. Nada. Vou fazer a chamada aqui, pessoal, se tiver alguém mais com alguma... Gisele, deixa eu... Tá, vou fazer a chamada. As pessoas começaram a ter senso comum e questionar. Veja bem, o senso comum também, ele pode levar a alguns questionamentos, né? Mas o questionamento, ele sempre parte de uma base mais racional, tá? Porque o senso comum, normalmente, você simplesmente acata aquilo, normalmente ele pode levar, você olhando ali, aquele saber prático ali, ele pode levar um questionamento, que sentido? Você começa a olhar, começa a reparar, o senso comum ele pode se transformar em ciência, né? A partir daquela observação. O senso comum leva a observação, leva esse saber prático e tal, e a partir desse saber prático você começa a pensar, fala, por que as coisas sempre acontecem assim? Porque sempre chove em tal dia. Só que ele vai só se transformar em ciência a partir do momento que ele é estudado, né? A partir do momento que ele é experimentado, a partir do momento que ele é teorizado, tá? Então, por exemplo, as pessoas começaram a ter senso comum e questionar. Não é bem isso, não. As pessoas sempre tiveram senso comum. O senso comum, ele pode ou não levar a um questionamento, que aí é como você estivesse subindo de estágio. Você começa a observar, primeiro, o senso comum pode assim, você simplesmente, meu pai faz isso dessa forma, então eu vou fazer dessa forma. Minha mãe faz isso dessa forma e pronto. Pode ser simplesmente isso. Ou pode também você começar a fazer aquilo, começar a questionar, pensar e refletir. Aí ele deixa de ser puramente senso comum e começa a se tornar o quê? Filosófico. Né? Começa a pensar, como ele começa a ver uma reflexão, começa a entrar e se transformar em filosófico. E do filosófico ele pode levar para ser científico, a partir do momento que ele é estudado, experimentado, testado, percebe? Então, assim, vou colocar entre aspas, porque essa palavra evolucionismo ela é meio perigosa, né? Ela é etnocêntrica. Então, o senso comum é o mundo ali como ele está, ali como você enxerga esse mundo. Só que o mundo como você enxerga, ele pode ser falso, ele pode ser não exatamente. Você precisa aprofundar ele para você conhecer ele mais a fundo. Mas a partir do senso comum pode levar a uma reflexão. Essa reflexão seria o pensamento filosófico. A partir dessa reflexão pode levar a uma experimentação.
que pode ser o pensamento científico, percebe? Então, pode ser isso. Não as pessoas começam a ter senso comum, todo mundo tem senso comum. E mesmo quem está na ciência, às vezes se pauta pelo senso comum. O senso comum é uma forma de sobrevivência, é uma forma de resistência também à humanidade, porque assim, a gente precisa acumular. Existe conhecimento acumulado cientificamente, racionalmente, mas existe conhecimento que ele é passado praticamente, na prática, né? Assim, aquele saber prático, que você não teoriza, que você não racionaliza, tá? Então, um pouco isso, só respondendo o que você perguntou, tranquilo? Bom, deixa eu pegar as pessoas que estão na lista aqui para fazer a presença aqui, né? Não precisa responder, não, que eu tô olhando aqui. A Laô, Amanda. Juro, isso aqui eu já vi todos, né? Aristela. Brenda. Henrique, né? Henrique. Camille não está aqui, né? Estou aqui. Ah, tá. É que minha lista está toda bagunçada aqui, velho. Desculpa, porque eu estou tentando olhar pela lista aqui, mas está tudo... Ah, tá. Agora achei. Camilo, Tário, Eduarda, Gabriel Reis, Gabriel Batista, Gisele, Henrique, Isabelle, Júlia, Lívia. Laura, tá aí? Laura não, né? Lucas, Luiz Otávio, Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Luísa, Maria Vitória, Natália, Otávio, Raíssa. Tem duas Raíssa? Raíssa que está aí, Raíssa Lara, né? Samuel... As duas estão aqui. É a Raíssa Lázara e a Raíssa Aparecida. Ah, tá certo, verdade. Yasmin e Uri. Beleza, pessoal. Tranquilo. Se não tiver aqui... Oi, pois não. O senhor não falou o meu nome, Vitória. Vitória? Vou colocar aqui, não está na minha lista, não. Samuel. Vitória. Mais alguém que eu não falei o nome? Porque minha lista é desatualizada. Semana que vem eu vou atualizar melhor. Mas também já tem vai ter a lista de presença já. Tranquilo. Pessoal, mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Tranquilo? Ó, lembrando que assim, eu marco mais ou menos de 1 a 10 para fazer, mas se alguém tiver alguma coisa e tal, quiser fazer uma intervenção, pode ficar à vontade para fazer uma intervenção, pode trazer, estudei esse capítulo, eu preciso muito saber isso aqui e tal, pode trazer, se for algo pertinente mesmo, não é para cumprir tabela não, mas se for algo pertinente, pode trazer, que é muito bom, muito bem-vindo, tá? Então é o seguinte, pessoal, a mesma dinâmica, né?
Eu vou disponibilizar semana que vem o material para vocês fazerem as videoaulas, fazer o resumo. Na sequência, nós iremos também ter outra aula dessa, que é outra aula ao vivo, para vocês fazerem pergunta, questionamento, tá? Aí vai começar a partir, vai continuar, melhor dizendo, a partir da Bárbara, né? A partir da Bárbara, que ela vai fazer. Vai até qual E aí, aluno? eu vou ter que atualizar a lista, tá? Mas eu passo para vocês, tá? Vocês olham mais ou menos lá, mas eu passo para vocês os alunos que... Porque minha lista é meio desatualizada. Eu posso até te falar aqui, mas pode ver alguma alteração, tá? Ah, sim, não, Mas tudo bem. Obrigada. eu atualizo para vocês, mas vai começar a partir da Bárbara, tá? E aí os 10 alunos vão fazer as perguntas agora do capítulo 2. Capítulo 2, que eu vou disponibilizar para vocês semana que vem. Eu vou ver como é que vai ficar, os tamanhos que vai ficar a videoaula, que eu sempre deixo o prazo para vocês fazerem no nosso horário de aula. Ainda deixo um prazo, assim, mais flexível para vocês conseguirem ouvirem, fazer o resumo, né? Justamente para vocês não ficarem muito atordoados com tanta matéria, porque agora vocês têm muita matéria, eu acho que 17, né, se não me engano. Então, eu faço isso. Por isso que, às vezes, assim, fica esse tempão todo. Fala, mas deixou 3 videoaulas só, ficou duas semanas sem aula. 2 semanas sem aula, não, 2 semanas nas videoaulas, justamente para vocês não ficarem atordoados com tanta coisa, tá? Então, veja bem, eu vou disponibilizar, então, as videoaulas a partir da semana que vem, vou deixar provavelmente mais umas 2 semanas para vocês fazerem, e na sequência nós vamos ter outras aulas desse mesmo formato, tá bem? Então, seria isso, pessoal. Mais alguma coisa, questionamento? Tranquilo? Tudo na paz? Pode falar, Maria Luísa. Você quer perguntar? Não, beleza. O Gabriela Reis aqui no chat do WhatsApp. Gabriela Reis, né? Tá, eu vou colocar aqui, depois a gente vê, tá? Gabriela Reis, tá bem. Então é isso, pessoal. Valeu demais. Gabriela, professor. Gabriela, né? Tá. L. Gabriela, né? Tá. Isso, é porque a internet tá caindo aqui. Nossa Senhora. Mas beleza, coloquei aqui. Tranquilo, pessoal. Grande abraço, tudo de bom. Se cuidem. Muito cuidado mesmo, pessoal. Se for sair de casa, máscara, álcool em gel. Procura não se aproximar de ninguém. Tá muito cuidado nesse momento, que é preciso, então, cuidar demais para que a gente consiga passar esse período tão crítico da nossa vida, da nossa história, tá? Grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Até mais. Tchau. 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 Tchau, obrigado. Até mais. Tudo de bom. Tchau. Tchau.